Olá, sejam bem-vindos ao Inteligência Portuária, aqui na sua TV Tati Band Litoral, nosso espaço semanal para falar de tecnologia, inovação e complexo portuário nacional, sempre do ponto de vista da TI, dos portos 4.0, enfim, sobre todas as novidades que temos neste setor. Lembrando que nesta semana um convidado especial está aqui conosco, faz parte do nosso time de comentarista especializado. Enfim, estou falando de Eduardo Ceni, ele que é advogado, especialista em direito portuário e marítimo e também vai falar um pouquinho sobre sua atualização sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, um tema muito latente não só nas empresas de forma geral, mas no complexo portuário brasileiro. Eduardo, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado Marcelino, é um prazer muito grande estar aqui no programa Inteligência Portuária, fazer parte da integração do programa para ajudar com os assuntos portuários. Legal, Edu, seja bem-vindo como sempre, você no nosso time de comentarista vai agregar muito com certeza, o nosso telespectador tem muito a aprender nesse bate-papo de hoje e nos próximos que virão, especialmente com as nossas lives na internet, comentários e dúvidas sempre sendo tiradas. Eduardo, primeiramente, antes da gente entrar no quesito da LGPD, da tecnologia em si, quando ela se cruza com a ciência do direito, né? O que é o direito portuário, de forma sucinta? Direito portuário, até vou fazer uma separação, porque muitas vezes me é perguntado a questão do direito marítimo e direito portuário. Até quando eu tenho um estagiário de direito que me questiona, um jovem advogado, eu tento de uma forma sempre muito simples, sucinta, explicar que o direito marítimo é aquele que trata os assuntos da navegação. Então eu falo, olha, quando você vê um navio, teve um acidente, afundou o navio, bateu o navio no outro, pensa no direito marítimo. E o direito portuário pensa onde o navio para. Então toda a problemática que envolve um terminal portuário, né, sempre a gente vai estar de olho no direito portuário. É muito comum que os advogados são especializados em direito marítimo e portuário. Essa é que, particularmente, dentro da minha carreira, eu acabei sempre atendendo muito mais os terminais portuários do que as empresas de navegação. Então, a minha especialização é muito maior dentro do direito portuário, apesar de também conhecer bastante o direito marítimo. É interessante poder entender agora de forma tão objetiva e didática, né? Lúdica. É fácil, né? É uma continha de 2 mais 2 no primário, né? Estamos na lâmina d'água, em águas internacionais, estamos navegando direito marítimo. Estamos no costado ali, estamos no cais de atracação, sob tutela do operador, do terminal portuário, direito portuário, né? Uma forma até simples de poder desmistificar o que cada ciência faz nesse sentido, né? Agora vamos, já que esse preview foi dado em cima do direito portuário e marítimo, vamos falar um pouquinho do nosso tema central, foi até motivo do convite para essa tua estreia aqui no nosso programa, que é a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. A gente está falando muito disso em 2021, né, para 2022, mas é uma lei de 2018, né? Resumidamente, o que ela trata? Sim, a LGPD, ela nasceu em 2018, só que a gente tem que olhar um pouco para fora, a gente tem que olhar um pouco para a Europa, onde a normativa lá começou em 2016. A Lei Geral de Proteção de Dados, até eu faço questão de falar devagarzinho, LGPD, porque a sigla muitas vezes, dentro de uma conversa, as pessoas entendem outras coisas. Ela veio justamente para proteger um pouco o direito à liberdade dos dados pessoais do indivíduo, da pessoa, né? Então, essa garantia, em 2018, quando ela veio, justamente para poder parar de ter um comércio fácil, que é o que mais a gente acabava vendo nas questões de dados, né? Muita gente fala por aí que no futuro os dados vão valer muito mais que o petróleo, porque esses dados pessoais e até como as pessoas agem, se comportam no meio da internet, ele consegue manipular até campanha política, como a gente já viu recentemente. Então, era necessário que o Brasil, que é um país que já tem tantas normativas, tivesse também essa proteção da LGPD, proteger os dados pessoais do indivíduo, para, em especial, essa garantia individual desse direito quanto às suas informações, quanto aos seus dados. Legal, e interessante que estudando o artigo 3 da LGPD, informações que o próprio Eduardo Ceni nos passou, né, nos subsidiou para a montagem da nossa pauta jornalística,
diz da extraterritorialidade, né? Do extraterritório. O que significa isso em termos de LGPD? Perfeito, interessante, no mundo tão globalizado, a internet rodando, né? Com certeza. A lei é brasileira, mas ela vai além disso, né? O importante é que quando... e a esse ponto eu tenho que acabar sendo um pouco mais técnico, né? E até os colegas, os advogados que assistem o programa, vão entender de uma forma muito mais fácil, né? Quando você tem essa normativa e ela tem essa questão de passar o nosso território nacional, significa que muitas vezes, e no mundo de TI isso é muito fácil, né? Você contrata um servidor que ele não está no Brasil, a empresa muitas vezes não está no Brasil, está nos Estados Unidos, está em outros lugares, e aí já me questionaram em alguns casos, mas aí o dado pessoal de um estrangeiro, essa lei protege isso? A lei tem alguma adequação para isso? Sim, não importa quem é o indivíduo, se ele é brasileiro ou estrangeiro. Se o dado ele é coletado, tratado em território nacional, a lei ela tem esse amparo. Por mais que o servidor de internet muitas vezes esteja fora do Brasil, a aplicação da normativa é a nossa. Então, por isso que é essa questão da extraterritorialidade. E nesse caso serve para proteger um cidadão, uma ficção jurídica ou uma pessoa física que esteja fora do território brasileiro. Que o dado esteja fora, né, que esteja armazenado eventualmente fora do território nacional. Até porque é muito comum que os servidores, muitas empresas acabam mantendo servidores fora do país. Falam, não, se a gente está em outro país, essa questão de LGPD não se aplica aqui. Errado. Sim, tem aplicação, por mais que um servidor esteja fora do país, que a empresa esteja fora do país. Se o dado foi coletado e tratado daquele indivíduo no Brasil, a lei que aplica é a nossa. Legal. E no quesito relacionado aos grandes marketplaces, né? Esses grandes mercados virtuais, ou melhor, os grandes varejistas e atacadistas que estão na internet, a posição da lei é a mesma, né? Porque às vezes eu compro um produto que ele vem de outro país, mas o meu dado é coletado no ambiente em português, daquele marketplace, enfim, a relação seria a mesma. Sim. Até quando você tem uma empresa estrangeira, muitas vezes você faz uma busca do CNPJ e encontra que a empresa não tem base no Brasil. Você vai lá endereço em outro país. Não importa. Aquela empresa, por mais que ela esteja localizada, esses marketplaces, como você colocou, ele esteja localizado fora do Brasil, a responsabilidade, quando a gente vai falar de uma penalidade, eventualmente, de uma reparação de um dano, a lei aplicada é a nossa, do nosso país. Então, isso que é importante que o empresário, ou até o indivíduo que está, muitas vezes, cedendo, dando esse dado, saiba que a lei aplicada é a nossa e não a lá de fora. Eduardo, agora trazendo para o ambiente portuário, né? Existe algum momento que o direito portuário ou a operação portuária em si se cruza com a LGPD? Dê um exemplo disso. Quando isso pode acontecer ou se são coisas que são paralelas e o operador portuário, a agência de navegação, o armador, enfim, o ecossistema portuário não precisa se preocupar com isso. Como é que isso se dá? Muito pelo contrário, tem que se preocupar todo dia, né? Sempre a gente vai ter o dado pessoal, né, daquele indivíduo. Uma coisa que eu gostaria até de ressaltar, Marcelino, é que a LGPD, a gente está falando de tratamento de dados de pessoas físicas. Eu já tive uma consulta há uns meses atrás que a empresa veio e a operação dela é uma operação muito específica de engenharia, onde só tratava dados de pessoa jurídica, né? Eu falei, vamos mapear. Então, os dados que se tinham eram dos seus próprios empregados. Então, neste caso, praticamente você não tinha um controle robusto na operação deles. No direito portuário, né, ou melhor, nas operações portuárias, onde há esse conflito entre o direito portuário e o direito eletrônico, né, eles trabalham juntos. Eu sempre falo que a LGPD ela veio para agregar dentro do compliance. Porque as empresas, estando em conformidade com todos os regramentos, a LGPD é somente mais um critério, né? Com o advento da LGPD, as empresas passaram a se organizar, criar procedimentos, né? Como que trata aquele dado. E dentro de uma operação portuária, vou até falar, a gente como visitante, se a gente for agora no terminal,
Primeira coisa que vai coletar, seu documento de identificação, já está lá o nosso nome, muitas vezes o nosso dado biométrico ele é coletado dependendo da empresa. Uma foto, né? Uma foto, mas também a digital, às vezes depende do empregado, quando ele entra ele é coletado isso. Tudo isso faz parte da LGPD, né? Então, não tem como a gente falar de uma operação portuária sem falar da LGPD, sem falar dessa proteção de dados. Não existe isso. Todo terminal portuário, com certeza, e até, lógico, as empresas de navegação, como você disse, etc., tem que estar de olho na LGPD. Não existe empresa hoje no nosso segmento que não esteja atenta a isso. E, Edu, uma coisa que é muito importante, estou chamando Edu porque já é normal, né? Já é normal todo mundo classificar ele como Edu, ele é nosso amigo já há muito tempo, enfim. Qual é a diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis? Então eu vou no terminal portuário, faço a minha fotinho lá, dou o meu RG, meu CPF, me identifico, Marcelino Silva, profissão jornalista, enfim, dados pessoais, legal. Qual é a diferença de dados pessoais para dados pessoais sensíveis? O meu nome, meu RG e meu CPF é um dado pessoal e que momento ele se torna sensível? Eu não tem nada a ver com o que eu estou falando. O dado pessoal é aquele que identifica a pessoa. Então, o teu nome completo, o seu RG, seu CPF, número de passaporte, né, a própria digital, todos esses são os dados pessoais que a lei protege. Só que a lei também faz uma diferenciação com os dados pessoais sensíveis. São características do indivíduo. Então, a sua religião, muitas vezes os seus dados médicos, até eu também aí eu extrapolo agora um pouco, vou lá para as empresas, os hospitais, as clínicas de saúde, que muitas vezes tem essa informação. Então, dentro da classificação, a lei separa e esses seriam os dados pessoais sensíveis, né? A etnia da pessoa, são aquelas características da pessoa. Patologias que ela traz? Também. É que dentro muito mais isso acaba acontecendo, muitas vezes pensar no empregado. Sim. Né? E aí no empregado pode ter alguma classificação, escolas, faculdades, aí você tem aquela autodeclaração de etnia. Sim. Então este dado já é o dado sensível. Né? Então, só essa diferença acaba sendo usada no dia a dia, mas na lei como um todo, eu sempre tento colocar de uma forma mais simplista, para quem está assistindo, para quem está conhecendo um pouquinho mais, entender que os dados, no geral, têm que ser protegidos. Não importa muito se há característica ou se é aquele que identifica o indivíduo. O importante é que a empresa se preocupe, cuide para que aquele dado sempre esteja muito bem preservado. Agora ficou bem claro de entender a relação entre os dados e os dados sensíveis na questão da pessoa física, né? Agora, quando a gente fala de um complexo portuário, falando aí do Porto de Santos, nosso grande porto brasileiro, como que a gente classifica dados e dados sensíveis quando eu estou falando de pessoa jurídica, carga, dono de carga? Existe dentro da LGPD esse tipo de tratamento ou não? Quando os dados são sensíveis, quando eu me coloco dentro do comércio exterior, por exemplo, o que tem dentro daquele container é um dado sensível, o valor em dólares ou em reais que representa aquela carga. Como que isso é tratado dentro da LGPD, a relação empresarial? A gente tem que separar um pouco, porque a LGPD ela sempre vai falar exclusivamente da pessoa física. Né? Aquele dado, então, dentro de uma operação, se chegou um motorista de uma transportadora, que é independente do terminal, ele tem lá, você tem o nome dele, o número da CNH dele, todos esses dados, muitas vezes para ele adentrar no terminal, são coletados. Então, por mais que seja um dado de um terceiro que não tem relação com a empresa, ele deve ser preservado, tratado e guardado. Agora, o número do container, placa do caminhão, é uma segurança adicional, mas que não tem a proteção, né? Você não tem o quesito da LGPD. A LGPD ela vai se preocupar sempre com o indivíduo. E aí, dentro do indivíduo, nesse macrosistema que a gente tem de um porto, então, dei o exemplo de um terceiro. Né? Você tem fornecedores que visitam o terminal, por exemplo. Você tem o operador de carga que está chegando lá. Você tem os próprios trabalhadores. Você tem o trabalhador portuário avulso. Então, toda essa gama de gente que transita no terminal, que você coleta os dados pela segurança do terminal, muitas das vezes, todos esses dados têm que ser armazenados e dados de terceiros, que não têm relação, muitas vezes, com o terminal em si. Né? Se eu sou um visitante, eu sou um aluno de uma faculdade e vou visitar, que já aconteceu isso, já visitei no passado terminais portuários. Aquele dado tem que ser tratado, tem que ser coletado, armazenado, tem que estar
em conformidade com a proteção legal. Não permitido vazamento. Não permitido vazamento. Legal, pessoal. No segundo bloco, o Eduardo Ceni vai falar um pouquinho mais sobre DPO, vocês conhecem o significado dessa sigla, vai falar sobre a agência brasileira que regula as proteções ou a proteção de dados em nosso território. Enfim, o bate-papo continua, a inteligência portuária volta rapidinho. Olá, voltamos com Inteligência Portuária aqui na sua TV Tati Band Litoral, aqui no Olho da Band, um olho tecnológico, recebendo hoje o advogado Eduardo Ceni, especialista em Direito Portuário e Marítimo, e também uma nova ciência entrando lá no core business do escritório, né? A LGPD, sempre interessante se atualizar, né, Edu? Falando da novidade, o Brasil precisa criar agências regulatórias, né? Nós temos várias delas, a Anatel nas telecomunicações, a Anvisa na saúde, enfim, a ANS na saúde suplementar, nos planos de saúde, enfim. Fiscalizar a agência também é um papel do advogado, né? Se ela não cumpre as regulamentações que a lei prevê. E na questão da LGPD, criou-se a ANPD, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados. Segundo a lei, o que a ANPD tem de direitos, deveres, obrigações em cima do que foi proposto pela LGPD? Eu vou falar, Marcelino, até eu gostaria de destacar entre as que você colocou, a ANTAC. A ANTAC é a agência que regula o nosso segmento, né? A agência que ela começou, amadureceu muito ao longo dos anos e hoje a integração com o porto, com a relação direito portuário, direito marítimo, maravilhosa. Com as autoridades portuárias, né? Sim, então... A ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, é isso? E agora, vindo a ANPD, eu também, de uma forma mais didática, eu sempre, primeiro o empresário me pergunta se a lei vai pegar. Eu acho que eu também queria falar um pouco disso. Eu falo, olha, a LGPD é a nova lei ambiental. Muitos anos atrás, quando a lei surgiu, o pessoal achava que não ia acontecer nada. Hoje, muitos anos que a lei ambiental existe, pequenas empresas que cometem algum dano ambiental têm autuação. Falando aqui em São Paulo, onde nós estamos, a CETESB acaba autuando, etc. E essa normativa, a LGPD, a agência reguladora ANPD, acaba sendo um fiscal. Então, respondendo à primeira pergunta do empresário, sim, a lei já pegou. Na minha opinião, a lei veio para ficar, não vai dar passo para trás. E aí, nessa explicação, eu acabo falando, da mesma forma que você tem, quando você emite uma nota fiscal, você tem uma questão tributária, que você tem um contador, e esse contador informa para o fisco, né, quanto foi o seu faturamento, a ANPD vai acabar fazendo a mesma finalidade, né? Você vai ter, daqui a pouco eu vou explicar um pouco, você fez já a chamada do que é o DPO, então eu vou falar daqui a pouco desse personagem, mas esse personagem acaba fazendo uma interlocução com a ANPD. Então, a agência reguladora, ela está bastante preocupada não em multar. Muitas vezes as empresas, né, os CEOs que eu acabo conversando, falam, puxa, sempre a agência quer colocar multa. Não quer colocar multa. A fiscalização da agência reguladora é para ver se a lei está sendo cumprida. Lógico que os advogados sempre têm que fazer essa interlocução com a agência primeiro. É uma coisa nova. A gente sempre tem que estar par e passo com a agência para buscar um equilíbrio, para que não tenha um abuso da autoridade, para que não tenha uma questão abusiva, pedir mais do que a empresa realmente precisa ter. Então, o papel do advogado nessa relação ANPD-empresário é tentar sempre buscar o equilíbrio. Claro que também deve informar o empresário como se adequar, o que tem que fazer, né? Sempre alertar para mostrar como estar em conformidade. Por isso que no primeiro bloco eu fiz questão de falar do compliance, da conformidade, que é justamente isso. Essa integração sempre vai estar linkado nessa palavrinha, a questão da LGPD. Legal, compliance é todo aquele conjunto de boas práticas que é adotado por uma empresa, enfim, por uma pequena, média ou grande empresa, enfim, uma palavra de origem também estrangeira, mas o compliance, resumindo, é a adoção de boas práticas para que o negócio transite bem, flua bem, enfim, não sofra punições, prejuízos financeiros, enfim. Perfeito. Compliance é sempre uma palavra recorrente aqui no nosso vocabulário. Então agora vamos falar desse cara aí, né, do
Data Protection Officer, né? Isso. É o DPO, DPO. né? Traduzindo aí, é o protetor da informação dentro da empresa, qual é o papel desse camarada e se o ambiente portuário vai demandar mão de obra nesse setor. Pergunta importantíssima, porque está todo mundo correndo atrás de uma oportunidade de mercado de trabalho e o que o DPO precisa em termos de formação? Boa, Marcelino. Sempre ele tem que ter certificações, né, da área. Me perguntam sempre, mas esse é um papel de um advogado? Esse é um papel de um contador? É um papel de um cara de TI? É um primeiro lugar, até para os jovens que nos assistem, que estão olhando para o mercado, é uma nova função, é um novo cargo. Então, olhem como uma oportunidade nova no mercado. Como é uma coisa que está nascendo ainda, se estruturando, particularmente eu vejo que pessoas que vêm da área de TI e que têm o conhecimento legal, né, jurídico, vão trabalhar mais fácil. Muitas vezes também aquele advogado que conhece bastante da área de tecnologia vai se dar bem nisso. Então, o DPO, ele é o cara que faz a interface, né? Eu sempre coloco de novo, uma forma muito simplista, mais fácil, mais lúdica para que todo mundo entenda. Como eu falei anteriormente, que quando você fala de um tributo, o contador, ele é a pessoa que faz sua interface entre a empresa e o fisco. Ele fala, olha, a empresa faturou tanto e deve tanto de imposto. O DPO é a mesma coisa, né? Só que, lógico, dentro da área de tecnologia. Ele vai fazer essa interface, vai falar, a NPD, essa empresa aqui está em tal conformidade ou não, ou ela está com tal planejamento para ficar em conformidade ao longo de tal tempo, né? É a pessoa que só faz a interface. Por isso que eu falo que o paralelo, para que todo mundo entenda que é essa função, pensa num contador. Você sabe que um contador faz, qual o papel dele, né, entre a empresa e o fisco, o DPO, né, lógico, dentro do mundo da LGPD, dessa proteção, mas ele vai fazer o mesmo tipo de interface. Ele sempre vai ser aquela pessoa que vai estar informando o que a empresa está fazendo ou não, se está em conformidade ou não. Esse é o papel dela. E, óbvio, também deve o DPO orientar, ajudar a adequar, né? Até se todo mundo precisa ter um DPO, não. Né? A mesma forma, por isso eu falo sempre o paralelo do contador. Todo mundo precisa ter um contador na empresa? Não. Tem empresas de pequeno porte que ela terceiriza o contador. Né, pensando nesse tipo de tamanho de empresa, também é a mesma coisa. Você vai ter DPOs que são contratados para várias empresas. O cara presta serviço de tantas horas por mês para várias empresinhas. Isso é o futuro. Né? Isso por isso que eu falei que é um nicho que o jovem tem que estar atento, né? Para quem está procurando uma nova classificação aí, uma nova qualificação numa nova área, está aí uma oportunidade. Um DPO é uma forma nova aí que o mercado apareceu, surgiu e tem campo para muita gente. Está faltando profissional qualificado. Tá, legal. Agora a lei obrigatoriamente exige o DPO relacionado àquele CNPJ, como eu preciso para ter a minha empresa aberta um contador responsável, a LGPD vai exigir isso em relação ao DPO? Sim, você precisa ter um responsável técnico. Né? Então, o DPO, toda empresa vai ter que contratar esse profissional para poder fazer essa interface, para informar a NPD se a sua empresa está regular ou não, o que está fazendo para ficar regular, etc. Agora, eu notei alguns dados importantes aqui no nosso bate-papo de bastidor, o Edu, que fala do titular, operador, controlador e encarregado. Essas 4 funções aí, titular, operador, controlador e encarregado, são funções do DPO ou segue uma escala de cargos e responsabilidades? Na verdade, o encarregado seria o DPO. Tá. Né? Então, para explicar um pouco essa nomenclatura que a lei traz, então o primeiro é o titular. O titular sou eu, você, né, que nos assiste, é aquela pessoa física que é a detentora dos dados. Então, muito simples a definição legal de quem é o titular. Quando você fala do operador, eu sempre coloco como exemplo uma empresa de telefonia. Aqueles caras que te ligam, né? Não quero falar marcas aqui, mas pensa no teu plano celular, a empresa que você tem. Quando você vai lá, você assina o contrato, você fornece os dados para aquela empresa. Então, aquela empresa é a empresa que tem o controle dos seus dados. Né? Quando você tem o operador, muitas vezes é aquela empresa terceirizada, que
quando ele te liga, ele tem um pedaço do teu CPF, ele não tem o número inteiro. Então, pensando um pouco hoje em cada figura, o que o empresário tem que entender é que ele sempre é o detentor daquele dado do indivíduo. E ele tem que ter a guarda, por mais que ele tenha um terceiro nessa relação. Quando a gente vamos pensar no nosso mundo portuário, as empresas sempre vão ter o seu RH, né? Lógico, quando a gente fala de vários tamanhos de empresa, o terminal portuário, óbvio, tem um RH interno, mas empresa de menor porte, ele tem um RH externo, que é um contador, etc. Não importa se é terceirizado. Quem é responsável é aquela empresa que recebeu a informação. Então, aqui a nossa conversa, Marcelino, extrapola a relação de porto. Aquele que nos está assistindo agora, ele tem que pensar que ele, como indivíduo, se ele quer ou não daquele dado. Se ele está dando o dado para aquela empresa, ou vai ter um terceiro manipulando. O que importa para quem você dá os dados é que quem recebe esses dados é responsável. Não importa se nessa cadeia você tem empresa terceirizada, quarteirizada, não importa. Se essas outras empresas têm acesso a essa informação e eventualmente tem algum tipo de vazamento, etc., tem algum dano para o indivíduo que cedeu, né, aquele dado, quem vai responder para você é para quem você deu o dado, é para a empresa que você deu o dado. Então, tentei, de novo, de uma forma mais simplista, explicar um pouco dessa relação para que todo mundo entenda que, primeiro, que pense em você como indivíduo, que você é o titular, né? A classificação legal do titular é você. Os demais dessa relação, não importa se é diretamente ou indiretamente quem recebeu aquele seu dado pessoal, qualquer dano que você receba, você tenha por vazamento, etc., dessa cadeia toda, para quem você deu o dado, é ele que responde. Acho que é isso que mais importa. Falando um pouquinho em penalidades, né? Além da gente ter a LGPD em si, nós temos também o Marco Civil da Internet. Então, misturando aí as duas coisas, como falar um pouquinho de sanções e penalidades? Tá. Tem percentuais, tem estudos em cima disso? Qual o prejuízo que a não conformidade com o Marco Civil e com a LGPD pode causar na economia do porto ou da economia como um todo no Brasil? Esse ponto é muito importante, Marcelino, e eu queria separar em dois pedaços. O primeiro pedaço, a pessoa fala, então se eu dei meu dado para alguém, e se alguém vazou, ele vai me dar uma indenização? E muita gente, né, tem ouvido falar da lei, a indenização é até 50 milhões, você vai me pagar? Não. O pessoal faz uma confusão. Primeira coisa é uma reparação civil, de que se alguém lhe causa algum dano, esse alguém, essa empresa, tem que lhe reparar civilmente, vai ter que lhe pagar essa indenização. Outra coisa são essas penalidades que vêm no corpo da lei, onde pode chegar até 50 milhões. E não é cabalístico 50 milhões, né? Por que 50 milhões? Quando a gente vai, por isso que eu também dei como exemplo no primeiro bloco a questão da lei ambiental. A lei ambiental também tem como teto os 50 milhões. Isso é que o legislador tenta equalizar o teto de multa, né? Por isso que tem esse mesmo número, né? Mas eu sempre falo para o empresário que dinheiro nem sempre é a grande dor, a grande penalidade. Porque a multa sempre fala de 2% do faturamento bruto. Ok, por ato que você tenha feito, você vai pagar para a NPD essa multa, a sua empresa paga para a NPD. Só que eu sempre tento fugir um pouco da questão matemática, porque se você tem lógico que depende do tamanho da multa, você quebra realmente a empresa e a empresa não consegue ter fôlego para se recuperar. Mas, em muitos dos casos, você tem uma penalidade, você pega empréstimo bancário, você tem um novo sócio, um novo acionista, que você equaliza o balanço da empresa e se adequa. Mas a normativa traz outras penalidades. Então, começa com a advertência, depois vem para essa questão pecuniária, e tem penalidades como bloquear os dados até que o ato que a empresa fez errado seja sanado, seja corrigido. Ou até, o que para mim é o pior de todos, a exclusão dos dados. Você imagina, como eu falei um pouco da operadora de telefonia, se eventualmente fizer um dano grave, a NPD coloca como sanção a exclusão de todos os dados, da base de dados. Não tem dinheiro que salva isso. A pena é muito maior. Lógico que a gente está falando de casos extremos, né? A NPD é sempre muito consciente, lógico, por mais que ainda seja tudo muito novo no Brasil,
as pessoas que foram colocadas lá são bastante qualificadas, né? Também debato com outros colegas, a gente conversa um pouco sobre as pessoas que estão no meio, são pessoas que já atuam bastante tempo na área e não vai, sabe que esse dano é um dano extremo, né? A exclusão dos dados. Mas eu volto a falar que tem coisa pior do que dinheiro, né? Pagar uma multa, lógico, ninguém quer, é muito severo, mas tem outras penalidades muito maiores que a NPD pode colocar para o empresário. Principalmente a reputação, a marca manchada também faz um grande estrago no lado fora do dinheiro, né? O lado da história da marca é muito importante nesse sentido. Edu, nosso tempo acabou, muito obrigado pela sua presença, espero que como comentarista do nosso time você venha mais vezes, participe das nossas lives. Fica à vontade, 20 segundinhos para despedidas. Marcelino, obrigado pelo convite. Espero que todos assistam sempre o programa, que é um programa que está crescente, com uma vontade nova, com um perfil novo e que tem tudo para agregar no nosso querido Porto de Santos, no Porto no Brasil inteiro. Parabéns pelo programa, maravilhoso como sempre e obrigado, estarei aqui muitas vezes com você. Legal, pessoal, vou dar uma viradinha de câmera aqui para me despedir de vocês. Inteligência Portuária volta na semana que vem. Um forte abraço, não esqueça, aqui no Olho da Band, na sua TV Tati Band Litoral. Valeu!